Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosângela de Miranda, eu sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica funcional. A nutrição funcional, ela acredita muito na interação entre corpo, mente e espírito. Quando a gente fala espírito, a gente não está se referindo a alguma religião específica, a gente se refere à fé no modo geral, que é importante, né, que cada um de nós tenhamos fé em algo que nos proporcione segurança e um bem-estar. Então, deixando aqui claro que quando a gente se refere à espiritualidade, a gente não está falando sobre alguma religião específica, e sim na fé no modo geral mesmo. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho algumas perguntinhas para responder de alguns pacientes, né? Porque essa dúvida são de mulheres, pacientes mulheres, com relação ao ciclo menstrual e uma alteração intestinal. E por que de fato isso acontece? Então, como é uma dúvida das minhas pacientes, e eu acredito que também seja dúvida de pessoas que não são pacientes, mas que é bom a pessoa entender sobre isso, e muitas das vezes não chega a ser dúvida, porque na realidade, digamos que a pessoa nunca observou se realmente isso acontece. Então, antes de iniciar, para quem ainda não, como é que se diz, não teve essa dúvida, porque de fato nunca prestou atenção, né, no sinal que o corpo tá falando, porque eu costumo dizer que nosso corpo fala, que na maioria das vezes a gente não presta atenção na fala do corpo e acaba passando despercebido. Então, é importante que vocês prestem mais atenção, principalmente esse público mulher, né, sobre o assunto que eu vou trazer aqui. Vai ser uma prévia, eu vou fazer só uma pincelada. Se fosse para falar, seria algo que daria um conteúdo para uma live mesmo, de 1 hora, mas eu não quero me estender muito. Bom, então vamos entender de fato por que isso acontece. Há um período do mês que nós, mulheres, temos a tendência de ficar mais constipada, ou seja, com o intestino preso. Isso acontece após a ovulação, né? O período ovulatório. Esse período, ele começa a partir do 12º dia da menstruação, que você menstruou, e vai até o 16º dia. Esse período é o que nós chamamos de período fértil. Então, após esse período, há uma prevalência para nosso intestino ficar mais preso. Por quê? Porque há o aumento de um hormônio chamado progesterona, que nesse momento é esse hormônio que vai mandar agora nessa fase, digamos assim. Há o aumento desse hormônio, e esse hormônio, ele tem uma ação de relaxamento, tá? Ele relaxa a musculatura uterina. Porque se por acaso a mulher engravidou nesse período de ovulação, esse relaxamento se dá para que não haja um aborto. Tá dando para entender? Então, a natureza ela é muito sábia. Então, por isso que nesse momento, há o aumento desse hormônio, progesterona, e a ação dele é de relaxamento da musculatura do útero. Só que ele não relaxa só essa musculatura, ele também vai relaxar a musculatura do intestino, com isso deixando o nosso intestino mais lento. E é por isso que eu chamo a atenção das minhas pacientes para que nesse período, né, que é a fase lútea, após a ovulação, as pessoas tenham uma preocupação com relação à alimentação e consumir mais alimentos ricos em fibras, frutas, vegetais, folhosas, se hidratar melhor, fazer atividade física. Durante a menstruação, nosso intestino, ele tende a ficar mais solto. Isso acontece porque há uma queda da progesterona. Com isso, há uma descamação do endotélio, né? E aí, vem o fluxo menstrual. E nessa fase agora, quem comanda não é mais a progesterona, e sim o estrogênio.
Porque nosso ciclo menstrual, ele é basicamente dividido em 3 fases, tá? Tem a primeira fase, que é a fase folicular, tá? Tem a fase ovulatória, que é o que nós chamamos de período fértil, e tem a fase lútea. Nessa primeira fase, que é a fase folicular, nós dividimos em 2 partes, que é a primeira parte, é a parte do ciclo, ou seja, da menstruação, que você está sangrando, que ela dura de 1 a 5 dias. Tem pessoas que prevalecem mais um pouco, mas que o normal mesmo seja até 7 dias, no máximo. Isso já chega a ser um problema e é importante essa pessoa procurar um especialista. E depois vem a fase folicular tardia, que já é próximo da ovulação. E é nessa fase que o estrogênio ele tá em alta, como se diz. Mas o que a gente tá falando aqui sobre a questão do intestino interfere mais é nessa primeira fase mesmo, que é a fase do fluxo menstrual. Que tem pessoas que chegam a ter episódios de diarreia. E isso também é fisiológico. Em alguns casos, tem pessoas também que apresentam muita cólica. Isso acontece devido à liberação de citocinas inflamatórias, principalmente da prostaglandina. E essa prostaglandina, ela faz contração uterina e também ela contrai o intestino, aumentando os movimentos peristálticos, tá? Por isso que algumas pessoas têm episódio de diarreia. Então, é importante falar também que existem alguns fitoterápicos que ajudam a diminuir a prostaglandina, a liberação dessa citocina inflamatória. O gengibre, erva doce, a cúrcuma, o ômega 3, o óleo de prímula, boswellia serrata. Então, esses fitos, ele ajuda a diminuir a contração, tá? Mas é importante vocês ficarem sabendo que, mesmo sendo fitoterápicos, ou seja, sendo natural, o uso é só indicado pelo profissional habilitado, porque cada ser humano, ele tem sua individualidade que deve ser respeitada e observada, porque tem algumas pessoas